Querido Senhor, muito obrigado por essa oportunidade tão preciosa de ouvir a palavra de Deus através da leitura que está no nosso coração, daquilo que o Senhor fez na nossa vida através da criação, Senhor. E nos criou para nos relacionarmos. Bendito seja o teu glorioso nome. Abençoe a mim e a cada pessoa, Senhor, que alcançará este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom estar aqui de volta. E nós estamos estudando juntos, a partir de ontem, não é? Dia 8 de julho, hoje 9 de julho, sobre salvação. Ontem nós falamos sobre salvação, criação. Hoje nós vamos falar sobre salvação, relação. Ou seja, na criação Deus criou tudo, criou todos a partir de Adão e Eva. E agora na criação, relação, Deus somente cria uma coisa, que é o relacionamento entre ele e o homem, e entre o homem e sua mulher, que significa uma relação com o humano, não é? Uma relação com o divino e uma relação com o humano. Por que é que Deus criou o homem? Diz a palavra de Deus que ele criou o homem e até salvou o homem segundo o beneplácito da sua vontade. O beneplácito da sua vontade. Isso significa que ele criou por causa do seu amor e da sua própria bondade. Não houve absolutamente nada que impulsionasse Deus a criar o homem do que ele mesmo. Porque Deus é um Deus relacional. Jesus Cristo, quando ele estava aqui conosco na terra, ele nos mostrou claramente na sua vida prática que ele gostava de estar com pessoas, com crianças, em festas, em viagens, em pescaria, em descanso, em ensino, ao redor da mesa. Jesus Cristo embasou toda a sua vida no relacional, naquilo de estar com. Quando ele tinha 12 anos, os pais dele o perderam, porque ele ficou em Jerusalém, no templo, e ele estava no meio dos fariseus, dos escribas, dos estudiosos. E aí ele diz para a mãe dele pergunta assim: mas onde você estava? Ele fala assim: vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Jesus Cristo se levantava de madrugada para orar, para conversar com o Pai. E o Senhor Deus me criou, te criou, criou Adão, criou Eva, desde o princípio, para sermos um ser relacional. Deus não nos criou para trabalhar. Muitas pessoas confundem o texto de Gênesis capítulo 2, que Deus colocou o homem para trabalhar no jardim. Não. Tem uma palavra lá que diz que ele cuidava do jardim. O homem foi colocado para cuidar do jardim. Mas é interessante que lá em Gênesis capítulo 2, eu estava relendo, tem uma palavrinha lá que me saltou aos olhos e ao coração, que Deus formou o homem do pó da terra, não é? Deus plantou um jardim. Quem plantou o jardim foi Deus, não foi o homem, está escrito lá. Deus fez brotar toda espécie de frutas agradáveis e bonitas e gostosas ao paladar, e Deus
tomou o homem e o colocou no jardim. Tudo Deus fez. Deus formou o homem, Deus plantou um jardim, que era o jardim de Deus no paraíso. Deus fez brotar as frutas lindas e gostosas e maravilhosas do jardim. Deus tomou o homem e o colocou no jardim. Para quê? Diz a palavra de Deus que ele vinha toda a viração do dia. No final da tarde, ele vinha para falar com o homem. E ele sempre vem para falar comigo e com você. Agora tem um detalhe muito importante depois disso tudo. Diz a palavra de Deus que Deus lhe deu uma ordem no jardim. Sabe qual foi a ordem? Coma. Vê a ordem que Deus deu para Adão no jardim. Coma, coma, aproveite, viva, se alegre, coma de toda fruta, de toda árvore do jardim, mas não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que dela comeres, o relacionamento se quebrará. Não foram essas palavras, mas Deus falou: o dia que você comer, se você comer, se abrirão os seus olhos e você será conhecedor do bem e do mal. Isso não te fará bem. Não te fará bem mesmo. E o homem ultrapassou o prazer, a alegria, a ordem, e não somente comeu, mas, quando Deus criou Eva, do próprio homem, Deus trouxe e achou muito bom aquilo. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Vou fazer para ele uma mulher. E então ele traz para Adão, depois de lhe provocar um sono profundo, e Deus da costela de Adão, ele traz a mulher, e Adão olha e já tinha colocado nome nos animais todos, e agora ele diz assim: esta afinal é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. E aí ele se relaciona com a sua mulher a tal ponto que este mesmo homem diz assim: sim, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe. Então ele já sabia o que era pai e mãe. Já sabia. Deixará o homem seu pai, a sua mãe, a casa dos seus pais, e se unirá à sua mulher. Será um relacionamento, um casamento, uma relação íntima e profunda. E aí, eles estavam os dois nus e não se envergonhavam. Por quê? E aqui eu encerro a minha fala de hoje. Por que estavam nus e não se envergonhavam? Porque não tinha pecado em nada, nem na relação sexual, nem no fazer filhos, nem no viver juntos, nem no plantar, nem no colher, nem no mexer a terra, nem no trabalhar, nem no comer, nem nada. Em tudo que ele fazia no jardim, e tudo que ele fazia no jardim era por ordem do Senhor. E quando o Senhor nos dá as ordens, nós nos relacionamos, e quando o relacionamento é com o Senhor e transparente uns com os outros, sem maldade alguma, nisso não há pecado. Então eles não se envergonhavam. Para que Deus criou o homem então? Deus criou o homem para o relacionamento com ele mesmo e com outro ser humano. Que Deus te abençoe,
Que Deus te dê muita graça nesse dia. E espalhe esse vídeo para as pessoas saberem o porquê que foram criadas. E em breve enviarei pelo YouTube também, no WhatsApp da Vide, estará aqui no Facebook, tá bom? Se quiser me ligar, sempre pode me ligar para conversarmos. 34 9 97 97 17 97. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. E amanhã teremos um outro assunto relacionado à salvação. Deus te abençoe. Tchau. Um beijo para todos. E eu continuo amando a todos e orando por todos. Em nome de Jesus. Tchau.